Saudações, bem-vindos a este vídeo especial, a esta apresentação da noite, que na verdade será o resumo das atualizações proféticas do mês de março. Como de costume, cada final do mês estamos aqui para rever aquilo que aconteceu no nosso mundo. E eu apresento para os irmãos a realidade do mundo. Não trago histórias inventadas, não trago coisas simplesmente para acalmar os nossos temores. Eu trago a realidade do mundo e apresento sim, com base na palavra de Deus, o que podemos esperar mediante a graça de Cristo neste mundo. Mas eu sempre apresento a verdade. E antes de começar, eu quero dizer que nós vamos continuar sim com as atualizações proféticas. Não iremos parar enquanto Deus permitir que este canal exista, enquanto Deus nos conceder saúde e graça. Nós traremos todos os dias, pela graça do Senhor, vídeos mostrando a condição real do nosso mundo e que nós vivamos preparados. Irmãos, eu quero começar esta atualização, este resumo, na verdade, lembrando-vos das 5 chaves da sobrevivência. Nós estamos vivendo e estamos chegando a momentos ainda mais difíceis. Isto não é alarmismo. Qualquer pastor adventista fala disto. Isto não é alarmismo. Nós sabemos que estamos chegando a momentos difíceis e nós precisamos dessas 5 chaves da sobrevivência. Primeira chave, um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, que na verdade é a principal chave. Sem essa chave, as outras não fazem nenhum sentido. Nunca poderemos ter a certeza da salvação. Nunca poderemos ter paz e tranquilidade em meio aos eventos finais sem relacionamento com Jesus Cristo. Segunda chave de sobrevivência, plano de crescimento espiritual. Que cada um de nós tenha um plano de crescimento espiritual. Terceira chave de sobrevivência, saber no que você crê. Por que você guarda o sábado? Por que você acredita no santuário? Por que você espera a volta de Jesus? Com base na palavra de Deus, você precisa saber no que crê. Quarta chave da sobrevivência, vida simples. Uma vida simples, sem complicações, sem buscar muito as coisas do mundo, colocando em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Quinta chave da sobrevivência, vigor físico, mental e espiritual. Isto vai ser importante para os momentos difíceis que nós vamos. Vamos orar, meus irmãos, para podermos entrar nesta apresentação. Obrigado, Pai, pelo dom da vida, porque mais um mês se passa. Iremos entrar no mês de abril. Ajuda-nos, Senhor, cada dia estarmos preparados para o seu encontro. Que possamos ser encontrados, Senhor, como virgens prudentes. Em nome de Jesus, venha nos acompanhar ao longo deste encontro, desta apresentação. Amém. Convido os irmãos a abrirem comigo Marcos capítulo 13, verso 37. Marcos capítulo 13, verso 37. Assim diz a palavra de Deus. E o que eu digo a vós, a todos digo, vigiai. Este é o convite maravilhoso do Salvador, de Cristo. Vigiai. Precisamos vigiar nossos passos, vigiar nossos pensamentos, vigiar nossas emoções, vigiar nossa vida. Estamos em conformidade com a vontade de Deus? Estamos preparados para receber o Senhor nos ares? Irmãos, nós lemos as calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas. Os rumores de guerra são portentosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no nosso mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Os acontecimentos finais já estão sendo rápidos. As agências do mal estão combinando suas forças e consolidando-se. Elas estão se fortalecendo para a última grande crise, meus irmãos. As condições do mundo
mostram que tempos difíceis estão bem sobre nós. Os jornais diários estão cheios de indícios de um terrível conflito no futuro próximo. Os jornais diários mostram-nos que não temos muito tempo neste mundo. Glória a Deus, porque não temos muito tempo neste mundo. Os jornais diários mostram o cumprimento da profecia final. Glória a Deus que a profecia se cumpre. Mostra que Ele é soberano, que Ele é conhecedor do fim desde o princípio. Meus irmãos, neste mês, o mundo foi surpreendido por uma guerra horrível que está atingindo dimensões catastróficas. No começo de março de 2026, nós vimos os Estados Unidos da América e Israel atacarem o Irã. Mataram o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, como uma medida para eliminar ameaças iminentes e impedir o avanço do programa nuclear iraniano. E ao longo do mês nós vimos destruições e mais destruições, chegando a afetar a economia global. Irmãos, informações recentes: guerra no Oriente Médio já deixou milhares de mortos. Milhares de mortos. As informações dizem que no Irã, mais de 1.900 pessoas morreram. No Líbano, 1.247 pessoas morreram. No Iraque, 101 pessoas. Israel, 19 pessoas. Estados Unidos da América, 13 militares morreram. Mais de 3.000 pessoas pereceram em um mês. Meus irmãos, realmente Satanás ama a guerra. Se deleita com a perda de vidas, pois assim ele consegue fazer uma colheita de almas desprevenidas. Não só, meus irmãos, nos Emirados Árabes Unidos, houve lá alguns registros de mortes de pessoas feridas. No Catar, na Cisjordânia, no Omã, na Arábia Saudita, enfim, a situação abalou as nações vizinhas, mas está abalando o mercado mundial de petróleo, o mercado mundial de energia. Agora, meus irmãos, quero vos fazer rever o pronunciamento deste grande general do exército americano. O que ele falou aqui? Escutem só. Fomos moldados em uma máquina de partes móveis letais que seria sábio você evitar se souber o que é bom para você. Não seremos intimidados, não recuaremos. Vimos a guerra. Não queremos a guerra. Mas se você quer guerra com os Estados Unidos da América, há uma coisa que posso prometer-lhe, que Deus me ajude. Outra pessoa criará teus filhos e filhas. Mais uma vez exorto a guarda revolucionária, o exército iraniano e a polícia a deporem as armas e recebam imunidade total sob pena de morte certa. Será morte certa. As nações estão agitadas com espírito de guerra. Agora, o mais interessante neste mês é que recebemos informações de que os comandantes dos exércitos americanos foram informar aos seus soldados que esta é uma batalha importante e que os soldados devem pelejar com toda a força, pois estão trabalhando para Deus, estão trabalhando para Cristo. Agora é Cristo quem veio a eles e disse que esta batalha tem que acontecer. Vejam aqui. Comandantes dos Estados Unidos dizem às tropas que Trump foi ungido por Jesus para iniciar a guerra. Ele foi ungido por Jesus para iniciar a guerra. Eu pergunto então, Jesus já mandou alguém para ir iniciar uma guerra? Lucas capítulo 9, verso 54. Assim nós lemos a palavra de Deus. Verso 54. E quando os seus discípulos, Tiago e João, viram isso, eles disseram: Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para os consumir, assim como Elias fez? Queres que mandemos descer fogo do céu para consumir esta cidade? A resposta de Jesus no verso 55. Mas ele, voltando-se, repreendeu-os e disse: Não sabeis que tipo de espírito sois vós? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-los. Jesus não veio
não está interessado na destruição de vidas dos homens. Não. Mas eles estão dizendo que é Jesus quem os mandou para guerrear, para matar, para destruir, para que assim possam apressar sua vinda. Meus irmãos, nós lemos na revista Arauto: os instrumentos satânicos transformam a Terra em um cenário de horrores que nenhuma linguagem pode descrever. Guerras e derramamento de sangue são realizados por nações que afirmam ser cristãs. Nações que afirmam ser cristãs. Pessoas que dizem representar Jesus Cristo. Pessoas que dizem ser enviadas por Jesus Cristo, protagonizando horrores que agradam o inimigo das almas. Escutem aqui o que falou este grande homem nos Estados Unidos da América. Vejam só. Se você não entende que este é o maior momento de mudança desde a queda do Muro de Berlim, você está perdendo muito. Essa é uma guerra religiosa. Quem ganha no final do dia? Esta é uma guerra religiosa. Mas Jesus falou: não sei que tipo de espírito vocês têm. Não sei que tipo de espírito vocês têm. Porque eu, Jesus, não vim para destruir as vidas. Vim para salvar. Vejam só. Tropas americanas foram informadas de que a guerra com o Irã é um plano de Deus para desencadear o Armagedon. Os comandantes de Trump disseram às tropas americanas para se prepararem para o Armagedon e o retorno de Jesus Cristo. Falso, meus irmãos. Falso. Falso. O mais incrível é que estes homens são apoiados por pastores americanos, por teólogos americanos, por protestantes evangélicos americanos. Vejam aqui. Vejam aqui. Isto é de março. Líderes evangélicos retornam ao Salão Oval para orar por Trump, no contexto da guerra, de destruição, e no contexto deste verso que Jesus diz: eu não vim para destruir vidas humanas. Eu não envio ninguém para fazer descer fogo. Eu não envio ninguém para matar. Estes líderes religiosos vão abençoar este político. Vejam aqui, meus irmãos. Escutem aqui. Eu oro por sua graça e por sua proteção sobre ele. Eu oro por sua graça e proteção sobre nossas tropas e todos os nossos homens e mulheres servindo em nossas forças armadas. E Pai, nós apenas oramos para que o Senhor continue a dar ao nosso presidente a força que ele precisa para liderar nossa grande nação, enquanto voltamos a ser uma nação sob Deus, indivisível, com liberdade e justiça para todos. Oramos sua bênção celestial sobre ele. Em nome de Jesus. Amém. Das duas, uma. Ou estes homens concordam que matar não é problema, pode-se matar em nome de Deus, ou eles são bajuladores, procurando apenas o apoio deste político para se influenciar as leis religiosas na América. Das duas, uma. Agora vejam. O Hegseth, o secretário da guerra dos Estados Unidos da América, ele tem esse símbolo em seu peito, que é o Deus Volt, que é um lema cristão historicamente ligado a ideias de providência divina. E ele interpreta-se como sendo providência divina para a América. Interpreta Donald Trump como providência divina para a América. É por isso que, de fato, os comandantes americanos estão dizendo que esta guerra é providência divina. Deus Volt é um símbolo usado por católicos romanos. As nações que se chamam cristãs estão protagonizando horrores. E não se esqueçam que o secretário da Defesa, Hegseth, tem laços firmes com o pastor Doug Wilson. Doug Wilson. Quem é Doug Wilson? O grande pastor que já estabeleceu sua igreja em Washington. E ele diz que pretende transformar a América numa república cristã. Vejam aqui. Hegseth convidou o pastor que defende uma teocracia cristã para liderar o culto de oração no Pentágono. E o pastor Doug Wilson foi lá para abençoar os soldados americanos, para buscar a bênção de Deus sobre o exército americano. E agora eles dizem:
vamos lutar, porque este é um chamado de Deus. Este pastor Doug Wilson quer que os Estados Unidos da América sejam uma república cristã. América falar como dragão, impor leis cristãs restritas, acabar com a liberdade de consciência, liberdade religiosa. Esse Hegseth, secretário do Departamento de Guerra, tem apoiado Israel para a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Há muito por detrás de tudo aquilo que estamos vendo, queridos irmãos. Há alguns anos, ele foi a Jerusalém e deu um pronunciamento aos rabinos e aos israelenses, dizendo: os Estados Unidos da América vai vos apoiar, mas vocês devem tomar o primeiro passo. Vejam aqui mesmo, escutem aqui. Não há razão para que o milagre da reconstrução do terceiro templo em Jerusalém não seja possível. E ele recebeu aplausos. Este é o secretário da Defesa da América, que diz que os Estados Unidos da América estão prontos para ajudar Israel a reconstruir o terceiro templo. Que este milagre é possível. Vejam só, meus irmãos, escutem aqui. Eu não sei como isso aconteceria. Você não sabe como isso aconteceria. Mas eu sei que isso poderia acontecer. Isso é tudo que eu sei. Acredito, como foi mencionado, ele disse que você precisa... o que foi mencionado é que você precisa comprar o ingresso. Não fique apenas desejando por 40 anos ganhar na loteria. Compre o ingresso. Eu sugeriria a você, à luz do apoio que você tem em Washington, D.C., o apoio que você tem entre americanos patrióticos, entre cristãos evangélicos, entre crentes, entre republicanos, até mesmo entre alguns democratas que mal conseguem dizê-lo agora em Washington. Compre o ingresso. Tome sua ação. Faça o que precisa ser feito aqui em Israel, porque eu realmente acredito que este é o momento em que a América estará do seu lado. O que ele falou? Que há um forte apoio nos Estados Unidos da América entre evangélicos, protestantes, cristãos, republicanos, até democratas. Que isto aconteça. Mas Israel tem que comprar o ingresso, tem que tomar uma ação. Que os Estados Unidos da América estarão prontos para ajudar. Escutem aqui este rabino falando, onde ele agradece ao presidente Trump pela ajuda que está dando ao povo. E nós honramos o presidente Trump pelo que ele fez por Jerusalém e pelo povo judeu. Que Donald Trump havia iniciado um processo profético e que quando chegasse o momento certo, isso levaria à construção do terceiro templo. Ouça este pastor explicando o quão próximo estamos da reconstrução do terceiro templo. Pratiquem, e eles vão realizar a cerimônia da novilha vermelha. E isso vai trazer o terceiro templo. E isso vai trazer muito mais fins dos templos do que as pessoas realmente querem falar. Porque adoramos pensar, sim, temos mais 50 anos. Não, estou dizendo a vocês. E com Trump no cargo, ele está acentuando o que está acontecendo de uma forma boa, porque profeticamente, ele está entrando, assumindo, você sabe, Gaza, a realocação dos habitantes de Gaza, e agora Deus está chamando mais do povo judeu de volta, de todo o mundo, e, portanto, é realmente um momento muito interessante para viver. Um momento muito interessante para viver. Ele diz que Trump está movimentando o que eles acreditam que vai culminar com a reconstrução de Jerusalém. Aliás, a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Vejam aqui, Netanyahu, a localização do terceiro templo e o Messias que virá. À luz da palavra de Deus, nenhum Messias virá, pois o verdadeiro Cordeiro de Deus já foi morto pelos pecados da humanidade. Cristo veio há 2000 anos, viveu, deu sua vida por nós, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está agora intercedendo por nós e virá outra vez para levar seu povo ao lar. Então,
quem é o Messias que possivelmente viria e entraria neste templo? Lemos o grande conflito. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. O próprio Satanás personificará Cristo, meus irmãos. Agora, vimos no decorrer do mês que em meio a esta tensão Israel, Irã, Estados Unidos e Irã, um ayatolá lá do Irã fez uma carta, um pedido urgente ao Papa de Roma. Por favor, Sua Santidade, ajuda-nos, converse com Trump, para ele nos dar uma trégua. Vejam aqui, um ayatolá iraniano apela ao Papa enquanto a guerra se espalha pelo Oriente Médio. E não é a primeira vez que ele faz isto. Não. Não é a primeira vez, na verdade, que líderes muçulmanos, líderes judeus também, vão ter com o Papa, com os papas. O Papa Francisco recebeu uma série de visitas de Israel, da Palestina, de Gaza, do Irã, onde eles disseram que você é a única pessoa que pode resolver as crises mundiais. Vejam aqui, com a guerra se espalhando pelo Oriente Médio, após o conflito que eclodiu em 28 de fevereiro, um importante clérigo iraniano recorreu ao Papa de Roma. Isto nos faz realmente pensar. Não existe uma entidade moral a quem o mundo vai recorrer nas crises que virão? Irmãos, vamos agora nos centrar nos mais recentes movimentos da lei dominical. Compartilhamos ao longo do mês que um novo livro então lançado nos Estados Unidos da América. Um novo livro, já com tantos livros que existem. Stephen Wolfe lança um novo livro. Já não é o caso do nacionalismo cristão que ele lançou. Um novo livro, vejam aqui. Aí está. E quando nós folhamos este livro, descobrimos algumas coisas interessantes. O que é que ele diz lá? E vejam que Stephen Wolfe não é um qualquer na América. É um republicano, é um cristão americano de muita influência. Seus livros têm muita influência. Vejam o que é que ele diz na página 5. No entanto, o magistrado deve promover a verdadeira religião de alguma forma. O que é que ele diz? Que o magistrado, o poder político, deve promover a religião. Ora, mas isto entra em choque com os princípios fundamentais da América. Porque a primeira emenda da América proíbe isto. Vemos também o Tratado de Trípoli, por exemplo, diz que os Estados Unidos da América não estão, em nenhum sentido, fundados sobre a religião cristã. E que o Congresso não pode patrocinar, evidenciar uma religião em detrimento da outra. Mas ele diz que não, é o governo, o magistrado, deve promover a verdadeira religião. Agora, qual é essa verdadeira religião? É claro que ele está falando do cristianismo. Mas dentro do cristianismo também existem muita bagunça em relação à teologia. Qual é essa verdadeira religião? Vamos continuar. Ele diz que alguns atos civis são normalmente necessários, na nossa opinião, como as leis do sábado. O que ele disse? Primeiro ele disse que o magistrado civil deve promover a verdadeira religião. E neste contexto ele diz que as leis do sábado devem ser, aliás, são necessárias como um ato civil. Meus irmãos, na página 39 deste documento é dito: muitos hoje afirmam que desejam uma nação cristã, mas querem esperar pelo renascimento, ou seja, o reavivamento, para promulgar leis cristãs. Uma vez que nós estamos vendo a América, o grande reavivamento, buscando poder, grandes movimentos de rededicação da América, ele diz que, embora isso esteja a acontecer e é bom, não precisamos esperar um reavivamento para impor leis cristãs. E ele cita aí as leis de domingo.
as leis de domingo. Meus irmãos, não vamos ter tempo de ler tudo aqui. Podem dar uma pausa e ler. Na página 74, ele diz: este sábado civil, esta cessação dos negócios mundanos, é o que o governo civil nos países cristãos é chamado a impor. Estão percebendo esta linguagem, meus irmãos? A América está falando como dragão. Há pessoas que dizem: não, os adventistas estão loucos. Eles acreditam que vai acontecer um decreto dominical. Não, isto nunca vai acontecer. Mas não pegam estes livros para ler. É só pegar, está aqui. Pegue esse livro, meu irmão. Baixe na Amazon ou qualquer aplicativo aí de venda. Leia. É isso que eles estão a dizer. Meus irmãos, passando. Na página 95 eles dizem: mas o governo civil ainda pode fazer leis que reflitam a religião majoritária e os interesses de um povo. É tão parecido que às vezes parece ser coincidência demais. Mas sabem por que não é coincidência demais? Porque é profético. E o que Deus diz, nenhum ser humano pode negar. Ainda que demore, vai acontecer. Porque Deus conhece o fim desde o princípio. Está aqui. Está aqui. Eu queria que todo aquele que vem dizendo que o adventista está enganado, que isto nunca vai acontecer, comente. Deixe seu comentário. Mas tem que ser um comentário com sentido. Não dizer: mais um está aí. Isso aí não é nada. Não. Você tem que fazer um comentário coerente. E dizer: de fato, o livro está dizendo isto, mas com base... Não, eles não dizem isso. Eles apenas escrevem nos comentários: vocês estão loucos. Não, isso nunca vai acontecer. Seja coerente, meu querido irmão. Seja coerente. William Wolf. Agora já não é Stephen Wolf. William Wolf. Um grande pregador batista americano. Nos surpreende também este mês ao vir com um discurso inflamado. Um discurso inflamado. Na verdade, é o dragão falando aqui. Não estou dizendo que ele é dragão. É a América falando como dragão. Escutem o que ele diz. Não devemos piscar, não devemos hesitar em dizer às pessoas. Não porque sejamos tão sábios, não porque criamos as regras do mundo. Nós não criamos. Nós nos submetemos humildemente a como Deus fez as regras do mundo e dizemos que é assim que devemos organizar a vida em conjunto. E francamente, sim, nós vamos impor isso a você. Se você não gosta, sinto muito, mas isso é bom, correto e justo se estiver alinhado com os padrões de Deus. E eu vou impor minha moralidade a você, na medida em que nossa moralidade é a moralidade de Deus. E você deve sempre se verificar. Eu acredito no que Deus acredita, estou defendendo o que Deus diz que é bom. E se for, então você deveria ter coragem de dizer: é assim que vamos administrar nossa cidade, é assim que vamos administrar nosso condado, é assim que vamos administrar nosso estado, e é assim que devemos administrar os Estados Unidos da América, legislando a moralidade que podemos encontrar na Bíblia. Espera um pouquinho. Isto é coincidência, meus irmãos? Isto é realmente coincidência? Ele está dizendo: vamos impor moralidade a você. Vamos impor moralidade encontrada na Bíblia. Isto é coincidência, meus irmãos? William Wolf, este homem que acaba de falar, ele é parceiro de Kevin Roberts, o chefe do Projeto 2025. Estão percebendo aqui a conexão, meus irmãos? Vejam aqui, não são minhas palavras. Escutem, está aqui. Eles são parceiros, sim. Vejam aqui. Um novo artigo de opinião afirma que o presidente Donald Trump tem a oportunidade de lembrar ao país que Cristo é rei. Escrevendo no Daily Signal, os coautores Kevin Roberts e William Wolf dizem em parte: bem, conseguimos ver.
Kevin Roberts e William Wolf são parceiros em diferentes questões. E também são parceiros na ideia de que vamos impor a nossa moralidade a você. Porque a nossa moralidade é a moralidade de Deus. É isso que eles estão dizendo e continuarão a dizer. Que aquilo que nós temos como religião cristã é o que Deus quer que a América seja. O sábado, o domingo neste caso, o domingo que é o sábado majoritário na América, é a moralidade de Deus e nós vamos impor a você. E você deve se verificar, falou ele. Queridos, o grande conflito foi escrito há mais de 100 anos e dizia: os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão deste símbolo indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica a nação assim representada. Meus irmãos, através dos seus atos, os Estados Unidos da América desmentirão os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. Haverá uma mudança no tom pacífico da América. Haverá uma mudança no tom de liberdade religiosa. Haverá uma mudança no tom de liberdade civil. Como é que nós podemos explicar agora um ministro batista vir dizer que vamos impor moralidade a você? Isto é o tom do dragão. É a voz do dragão soando aqui. Vamos escutar. Mais protestantes evangélicos americanos, escutem o que eles dizem aqui. Precisamos ser muito mais intolerantes. Se você olhar para a história dos Estados Unidos da América e a fundação deste país, não estou sugerindo que deveríamos fazer isso, mas a época da fundação deste país, antes de sermos uma nação, a maioria das colônias naquela época tinha leis que exigiam que você estivesse na igreja aos domingos. Elas não eram tolerantes com os que não acreditavam. Então, essa ideia de que devemos simplesmente aceitar todo mundo e tudo, isso é uma ideia moderna. Vem de Satanás e está destruindo nosso país. O que este homem disse? O que este homem disse, meus irmãos? Esta ideia de que devemos dar liberdade a todos é uma ideia moderna. Mas não foi assim nos primórdios da América. Esta ideia vem de Satanás. E esta ideia de liberdade religiosa que está destruindo a nação. Esta é a voz do dragão, meus irmãos. Esta é a voz do Continua, vejam aqui. Nós lemos aqui a predição de falar como dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição. O espírito de intolerância. Ele diz: não podemos continuar mais sendo tolerantes. Temos que nos tornar mais intolerantes. Isto aconteceu este mês, no Flashpoint, o grande movimento evangélico americano. Mas também tivemos, em 18 e 19 de março, o grande encontro de oração católico na América. E mais uma vez, nos surpreendemos com o que foi lá dito. Primeiro, vejam aqui, este homem, o nome dele, ele é o presidente do Congresso americano. Vejam só o que ele diz. Há algumas vozes muito irritadas por aí, tentando nos convencer com fôlego de que deve haver uma separação rígida entre igreja e Estado. Essa frase, como todos vocês sabem, não deriva da Constituição, mas de uma carta pessoal que Thomas Jefferson escreveu para a Associação Batista de Danbury. Agora, eles pegam essa frase e a interpretam de maneira diferente. Jefferson claramente não quis que esse muro impedisse a religião de influenciar nosso governo e a vida pública. Pelo contrário, os fundadores queriam proteger a igreja e a prática religiosa dos cidadãos de um Estado invasivo, e não o contrário. Mike Johnson, presidente da Câmara, o que ele disse? Que esta história de separação entre igreja e Estado não existe. Não. O Estado não pode influenciar a igreja, mas a igreja pode influenciar o Estado. Vejam aqui, este homem,
no grande encontro católico de 19 de março. Escutem o que ele diz. Ao longo de nossa história, legisladores proibiram católicos de ocupar cargos públicos. Os know-nothings assumiram casas estaduais e a liderança do Congresso. Ainda hoje, se você contar vice-presidentes e primeiras-damas, tivemos agora católicos batizados na Casa Branca por 17 anos consecutivos. Que surpresa deve ser para os ardentes calvinistas que fundaram nosso país, que a América chegaria não apenas a tolerar os católicos, não apenas a apreciar as contribuições dos católicos, mas até a elegê-los. Bonito. Ele resume tudo, que a América mudou. Não é mais aquela América que queria separação com Roma. É uma América que mudou totalmente, que abraça Roma. Fecham aqui, irmãos? Continua. Nestes 250 anos de aniversário de nosso país, eu, correndo o risco de extravagância, iria ainda mais longe para observar o caráter intrinsecamente católico da América. Estamos vendo em 2026, no contexto da celebração dos 250 anos, um caráter católico na América, falou ele. Continua. Vejam aqui. Se a afirmação soar exagerada, por favor, não me culpe. Um homem com maior autoridade do que eu a fez primeiro. Esse foi Alexis de Tocqueville, o analista mais perspicaz e influente da ordem política americana. Ele previu já em 1831 que com o tempo os americanos, predominantemente protestantes, seguiriam duas direções no que diz respeito à religião. Alguns abandonando completamente o cristianismo, nas palavras de Tocqueville, e outros retornando ao seio da Igreja de Roma. O que este homem falou? Que no final haverá dois caminhos para o americano religioso, para os protestantes americanos. Ou abandonar o cristianismo por ser protestante, ou retornar ao seio da Igreja de Roma. Queridos irmãos, os irmãos têm dimensão disto aqui? Os irmãos têm ideia do que isto significa? Os irmãos realmente têm noção do que isto significa? Mas é aqui. Desculpe, deixa passar. É aqui onde nós realmente estamos. É por isso que Roma está sendo convidada à celebração dos 250 anos da América. Vejam aqui, irmãos, Roma está sendo convidada. E o Papa está fazendo uma visita virtual aos Estados Unidos para receber a Medalha da Liberdade do National Constitution Center, em homenagem ao seu compromisso com a liberdade religiosa ao redor do mundo. Ele será reconhecido durante uma cerimônia pública no dia 3 de julho, véspera do 250º aniversário da fundação dos Estados Unidos. Ele fará seus comentários de aceitação ao vivo do Vaticano para aqueles reunidos no Independence Mall, na Filadélfia. O Papa de Roma. Agora, tirando o nome do Papa, Roma como um todo, sendo convidado à América para receber a medalha de liberdade de consciência, queridos irmãos, alguma coisa não está bem aqui. Alguma coisa não está bem, porque na verdade, Roma é o maior inimigo da liberdade de consciência. Vimos isto ao longo da história. E o tom pacífico usado por Roma hoje nos Estados Unidos não implica mudança de coração, meus irmãos. Não. Não. Quem está movimentando esta ideia de coroar o Papa de Roma, dar ao Papa uma medalha de liberdade de consciência na celebração da América, está aqui. Vince Tango. Quem é ele? Ele estudou, é um grande especialista da Universidade Vila Nova. E esta Universidade Vila Nova é católica. É uma universidade agostiniana. Então, não há dúvidas. Por que
que ele foi convidado para esse momento? Por que que ele está sendo dado esta medalha de liberdade religiosa? Meus irmãos, nós não iremos avançar mais, o tempo aqui já se foi. Mas deixe-me vos dizer uma coisa. Para mim, este mês de março foi muito surpreendente. As coisas que vimos e ouvimos são muito relevantes no contexto profético. Eu acredito que em breve grandes mudanças terão lugar. E quando digo em breve, não estou dizendo este ano nem próximo. Estou dizendo em breve. E nós precisamos estar preparados para isto. Os protestantes, meus irmãos, têm se intrometido com o papado. Os homens cerram os olhos ao verdadeiro caráter de Roma e aos perigos que se devem recear com a sua supremacia. O povo necessita ser despertado a fim de resistir aos avanços deste perigosíssimo inimigo da liberdade civil e religiosa. O povo necessita ser despertado. Mas como é que esse povo vai ser despertado? Se os que devem despertar o povo estão dormindo. E dizem, não podemos falar essas coisas. Não podemos pregar essas coisas. Vamos nos concentrar no amor. Vamos nos concentrar, enfim, na paz, na alegria, na tranquilidade no coração, enfim, tudo mais. Isto é muito bom, falar disso é muito bom. E, de fato, nós falamos aqui no nosso canal sobre o amor. Falamos sobre a volta de Jesus. Falamos sobre o novo céu. Falamos sobre transformação de caráter. Mas também somos chamados a dar um aviso ao povo de que este perigosíssimo inimigo da liberdade civil e religiosa está avançando com toda a força. E o mundo vai ser pego de surpresa. E vejam, meus irmãos, que esse assunto de selo de Deus, marca da besta, é o que de fato vai polarizar o mundo. Se as pessoas não o virem e não tiverem o privilégio de tomar suas decisões, podem estar a incorrer, podem estar no perigo de receber a marca da besta. E nós dizemos, não podemos falar essas coisas? Amados irmãos, bem, nós vamos terminar esta apresentação. Nós nos veremos amanhã, 1º de abril, pela graça de Deus, para darmos início a uma nova temporada de atualizações. Vamos orar. Pai do céu, muito obrigado por tuas bênçãos, obrigado por tudo, porque os nossos olhos estão abertos. Mas ainda mais queremos ter olhos mais abertos para contemplar Jesus lá no santíssimo lugar, onde intercede por nós. Que nossos corações sejam transformados por Cristo. Que possamos dar a voz de alarme, tocar a trombeta. O tempo chegou em que o mundo terá que tomar uma decisão. E o Senhor nos chamou para avisar este mundo. Possamos tomar, Senhor, as nossas posições como guerreiros nesta batalha espiritual final. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Até amanhã.